Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Com imensa satisfação estar se utilizando deste canal para juntos nós refletirmos uma palavra da parte de Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Arnóbio Tavares Lima, irmã Antônia Soares, são os líderes espirituais do campo eclesiástico aqui em Rio Largo, no estado de Alagoas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio Calheiros, que tem sido este canal todos os dias, tem dirigido esse trabalho com muita maestria. O programa Louvor e Palavra, que já tem sido um marco da nossa igreja aqui em Rio Largo. Que Deus continue abençoando o ministério do Senhor, sua família. Quero louvar a Deus pela vida do cooperador Anderson Góes, irmã Aline Lima, que são também organizadores, juntamente com toda a equipe técnica, que sei que cada dia tem pessoas trabalhando arduamente para que tudo ocorra dentro da normalidade. E tem sido um trabalho excelente. Então Deus abençoe aqui vocês, jovens que estão na comunicação. Louvar a Deus pela vida dos cantores. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Queridos, ao texto bíblico, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Enquanto você localiza, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está viajando, mas estar ligadinho conosco. Continue compartilhando, continue convidando as pessoas, continue também sendo instrumento para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas e recebam a bênção de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. A todos os dirigentes de congregação aqui de Rio Largo, a todos os obreiros, aos nossos amigos, aos nossos familiares, um abraço especial para vocês. A todas as pessoas que nos ouvem de outras cidades do estado, de outras cidades em outros estados, independente de onde você estiver, que você, nesta manhã, seja alcançado pela revelação de Deus através da sua palavra. Glória a Deus. Estarei lendo os versículos de número 6 ao versículo de número 10. Escrito está: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Diga amém. Os que estão em pé, podem voltar aos seus assentos. Muitíssimo obrigado. Glória a Deus. Queridos, estamos neste dia 13 de julho de 2020. Um dia especial para o município de Rio Largo. Estamos comemorando 105 anos da emancipação política desta cidade. Então quero parabenizar a nossa cidade, e a nossa oração é para que haja prosperidade, para que haja portas de empregos, para que haja renda, para que a economia possa fluir, que haja a bênção de Deus, a proteção do Senhor. É o que nós temos feito diariamente em todos os trabalhos, seja ele à noite, seja ele durante o dia. Nós temos clamado não só pela cidade, mas pelo Estado, pela nação, pelos governantes, pelas famílias, enfim. Mas hoje é especial. Parabéns, Rio Largo, pelos 105 anos de emancipação política. Queridos, o tema que quero trabalhar convosco neste primeiro momento é o triunfo do cristão diante dos sofrimentos. O triunfo do cristão diante dos sofrimentos. Nós estamos a falar de um homem chamado Paulo. Ele que foi levantado por Deus, antes perseguidor dos cristãos, antes era um dos que impedia o avanço do evangelho, mas agora foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Ele que consentiu na morte de Estevão, ele que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, em dada ocasião dirigiu-se ao sumo sacerdote para pedir-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasses aqueles a quem eles chamavam da seita do Nazareno, seja eles homens, sejam eles mulheres, a fim de que os conduzisse presos a Jerusalém. E um certo dia, indo ele no caminho para Damasco, perto da cidade, de forma súbita, um resplendor de luz do céu o cercou. Ele caiu em terra. Alguns vão colocar que ele caiu do cavalo. A Bíblia não traz nenhuma afirmação quanto a isso, mas era possível ser, sim, uma cavalgadura, pois distava de Jerusalém para Damasco alguns quilômetros. E como ele era religioso e fazia parte da cúpula, ele não estaria a pé.
Charles Ferguson, Charles Schindel, eles vão traçar isso no seu comentário. Pois bem, ao cair em terra, ele vai ouvir a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o próprio Deus que a partir daqui vai comissioná-lo para uma grande obra. Haverá uma certa resistência, mas Deus vai falar para Ananias, que o escolheu como um vaso, como um instrumento, e Paulo seria, a partir daquela conversão, aleluia, alguém especial nas mãos de Deus. Estamos falando do homem que tornou-se o maior teólogo, o homem que tornou-se o maior pregador, o homem que se tornou o maior plantador de igrejas. Estamos falando do homem que mais escreveu no Novo Testamento, cerca de 13 epístolas. Estamos falando daquele que empreendeu-se oficialmente em 3 viagens missionárias. Pregou na Ásia, pregou na Europa, alcançou a Frígia, a Galácia, esteve em cidades estratégicas como Corinto, como Tessalônica, glória a Deus. Mas este homem vai enfrentar certos sofrimentos, aleluia, que eu estarei narrando no decorrer da mensagem, e você vai perceber que o que nós sofremos diante daquilo que Paulo sofreu não é nada, glória a Deus. Mas independente, aleluia, do grau, da intensidade do sofrimento, a minha temática é o triunfo do cristão diante dos sofrimentos. Estou dizendo que, aleluia, independente desta situação, desta circunstância, disto que está te fazendo sofrer, se angustiar, te tirar o sono, aleluia, Deus tem vitória, Deus tem triunfo, aleluia, você levantará a bandeira, glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Alguns teólogos vão colocá-lo como um livro, aleluia, das obras do Espírito Santo, porque de fato foi o Espírito Santo que, através dos apóstolos, o Espírito Santo impulsiona os apóstolos a operar maravilhas, sinais, isto pelo nome de Jesus. Pedro e João, eles vão se destacar. Na sequência, Tiago, aleluia, que vai presidir o primeiro concílio de Jerusalém, também será uma das colunas, aleluia, da igreja. Jerusalém, de Jerusalém, onde eles são, aleluia, impulsionados pelo Espírito, são revestidos de poder, eles saem para Samaria por conta de uma perseguição. O evangelho agora começa a se espalhar, glória a Deus. Mas a Bíblia também vai nos informar, vai notificar que agora Paulo vai fazer parte deles. O apostolado de Paulo vai ser especial, porque ele não é nenhum dos 12, glória a Deus, exceto um, que foi Judas, que se perdeu, mas todos os outros 11 tiveram seu papel fundamental. Claro que Atos dos Apóstolos não vai narrar a biografia e a vida de cada um deles, mas estes que eu citei, eles serão destaques. Claro que este Tiago que eu me referi não é o mesmo Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo já havia sido decapitado, capítulo 12 de Atos. Este Tiago é irmão de Jesus, um dos
4 irmãos de Jesus, porque ele não havia se convertido enquanto Jesus estava aqui na terra no seu ministério, mas se converteu logo após a ressurreição de Cristo, e ele fez parte da igreja do Senhor. Mas Antioquia da Síria será a base missionária. É exatamente lá onde estarão reunidos alguns doutores, diz a Bíblia, e alguns profetas. Dentre eles, aleluia, está Barnabé e Saulo, glória a Deus. E depois que eles oraram, depois que eles jejuaram, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Agora Paulo e Barnabé vão sair como missionário lá na frente. Aleluia. Barnabé segue, aleluia, uma outra direção, glória a Deus, com João Marcos, e Paulo segue também outra direção agora com Silas. Mais tarde, Timóteo, que será convertido na primeira viagem, quando Paulo volta para confirmar a fé desses irmãos, está lá o jovem Timóteo como discípulo, e agora compõe a equipe. Muitas vezes você vai ver um pronome, aleluia, no plural, nós. É porque o escritor de Atos, que é Lucas, também está seguindo na viagem. Então muitas vezes vai estar Lucas, Timóteo, Paulo e Silas, e eles experimentaram, eles tiveram uma experiência quanto ao sofrimento, aleluia, da vida cristã ferrenha, que nós precisamos, queridos, aprender com eles, para também lidar com os sofrimentos da vida, aleluia, nos tempos odiernos. Claro que eles sofreram pelo amor do evangelho, eles sofreram porque Jesus havia dito a ele que ele padeceria por amor ao seu nome. Paulo vai passar de perseguidor a perseguido, glória a Deus. E a carta que ele escreve na sua segunda instância para a igreja de Corinto, ele vai ser o mais biográfico possível. Importantes dados biográficos a respeito dele mesmo. Vai ser uma carta bastante pessoal. Paulo repetidamente vai defender a autenticidade do seu apostolado. O discipulado de Paulo foi acompanhado por grande sofrimento. É nessa segunda carta aos Coríntios que Paulo vai, mais precisamente nos capítulos 10, 11 e 12, dizer do seu sofrimento, defender o seu ministério. É quando Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. É aqui que Paulo vai dizer que aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. É nessa carta que Paulo vai dizer que está zeloso da igreja, com o zelo de Deus, que segundo ele, tinha preparado para apresentá-los como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Quando chega nos idos do capítulo 11, Paulo vai dizer, defendendo o ministério, defendendo o apostolado: são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele começa a traçar: em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais. Eu estou lembrando aqui das prisões de Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém.
Paulo foi preso em Cesareia. Paulo teve que fugir em um cesto, descido de uma janela da muralha, lá em Damasco, para não morrer. Paulo foi preso em Roma durante 2 anos, sob custódia do Império Romano, em uma casa alugada. Mas lá ele tinha liberdade, estava preso, mas a sua boca estava livre, aleluia. Ele pregava aqueles que ele visitavam, ele evangelizava por meio de carta. De lá Paulo escreveu 4 epístolas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo foi preso pela última vez também em Roma, aleluia. Mas escute, quando nós traçamos um paralelo das 2 prisões em Roma, a primeira, Paulo foi preso por motivação religiosa. A segunda foi por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica. A segunda estava vinculada ao decreto do imperador. Da primeira prisão, Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária. Mas da segunda prisão, Paulo saiu para o martírio. É tão claro que o sofrimento não abalava Paulo, que quando estava preso na segunda vez, ali sentenciado à morte, em uma masmorra insalubre do subterrâneo de uma cela, preso, acorrentado, ele escreve a sua última carta ao seu filho na fé, por nome Timóteo, e vai dizer assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo enche o pulmão, usa o diafragma e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas a convicção dele é que nós devemos ter diante do sofrimento, é que Paulo disse: mas estou certo de que a coroa da vida, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo continua narrando, dizendo: em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apredejados. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele fecha e diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele reconhece a sua limitação e ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Aleluia. É quando ele vai dizer que conhece um homem, mas ele começa a introduzir dizendo: ora, em verdade que não convém me gloriar, mas eu vou passar um pouco das revelações, das visões do Senhor que eu tive. Eu conheço um homem que 14 anos atrás, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, aleluia, ele foi arrebatado. Claro, Paulo estava falando dele mesmo, e este arrebatamento se deu, e ele foi tomado ao 3º céu, aleluia. E ele sabe que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sabe, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aleluia. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É aqui
Glória a Deus. Que eu quero começar a dar forma a esta mensagem. Glória a Deus. 4 verdades sobre o sofrimento que o cristão enfrenta. Mas é certo que o triunfo, é certo que a vitória será alcançada. A primeira verdade nunca esqueça disso, o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Por quê? É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento de Paulo aqui no capítulo 12 é tanto físico quanto espiritual. Vocês vão entender isto. Porque ele diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Era um sofrimento físico. Mas ele também diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Também é um sofrimento espiritual. Ora, o espinho na carne e a oração não respondida. Alguns comentaristas vão tentar descobrir, até hoje, são discussões e discussões, mas não vem o caso, vou apenas dizer. Calvino acreditava que o espinho na carne consistia nas tentações que o afligiam, os tormentos ou a opressão demoníaca. Calvino defendia que eram perturbações espirituais. Lutero pensavam que eram as muitas perseguições sofridas pelas mãos dos judeus e também dos gentios. Ou seja, ele defendia que era perseguição e oposição. Outros, porém, vão defender enfermidades físicas, que vai trazer uma abrangência. Epilepsia, gagueira, enxaquecas, ataques de febres, malária e até deficiência visual. A maioria dos estudiosos concorda que o termo grego usado aqui, eskolopes, deve ser interpretado literalmente como dor física. Uma dor aguda que era produzida no seu corpo. E ele vai comparar isto como um mensageiro de Satanás que vinha para lhe dar bofetadas. Glória a Deus. Ele diz: por 3 vezes orei, mas isso não saía dele. Esta é a primeira verdade. O sofrimento é inevitável. Glória a Deus. Tem sofrimentos que enfrentamos. Veja só, estou pela revelação da palavra. Que Jesus voltará e nós não nos livraremos dele. Ou poderemos morrer sem que nos livremos dele. São sofrimentos inevitáveis. Glória a Deus. Mas vamos caminhar. A segunda verdade: o sofrimento, ele é indispensável. Por que é indispensável? Porque nós aprendemos pelo sofrimento. Glória a Deus. Nós aprendemos pelo sofrimento. Veja o que ele mesmo diz em Romanos capítulo 5, e versículos 3 ao 5. Veja, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo que o Espírito Santo nos foi dado. Então, queridos, as tribulações que nós enfrentamos, aleluia, vai produzir paciência, paciência vai produzir experiência. Portanto, o sofrimento é indispensável. Você está entendendo por quê? Tem que sofrer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque ele é indispensável. Paulo vai dizer ao longo dos seus escritos, ele é indispensável para evitar o ensoberbecimento. Quantas soberbas. E Deus tem que colocar, aleluia, algum sofrimento, pastor Márcio, para que a pessoa, aleluia, se equilibre na vida, desça do salto alto, aleluia. Pessoas que têm nariz empinado, precisam sofrer para aprender, aleluia, porque o sofrimento é indispensável para gerar dependência constante de Deus. Se vivermos solto, as mil maravilhas, aleluia, se balançando na rede, glória a Deus, tomando água de coco na beira da praia, a vida toda, aleluia, vamos se esquecer de Deus. Nós precisamos, porque o sofrimento tem que gerar essa dependência. Ela é indispensável para mostrar a suficiência da graça, para trazer fortalecimento de poder. Ei, queridos, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Você pode enfrentar o sofrimento, mas de forma vitoriosa. Até parece um paradoxo, glória a Deus. Vou explicar, você sabe isso. Na prática, minha irmã, meu irmão, aleluia, é o desemprego, é a falta de dinheiro, a crise financeira, muitas vezes a enfermidade, muitas vezes a luta em todos os aspectos, na relação conjugal, na relação entre pais e filhos, aleluia, mas nada disso te impede de louvar, nada disso te impede de cantar, nada disso te impede de estar na casa de Deus. O mundo não entende, o mundo não compreende, alguém até faz de propósito, te persegue, te machuca, te coloca debaixo do pé e vai dizer: agora quero ver, aleluia, você machucado, você prensado, você doente, você sofrendo, você chorando, mas cantando, mas adorando. Isso é passar pelo sofrimento vitoriosamente, é adorar independente da circunstância, é adorar independente da situação, é adorar a Ele mesmo sofrendo. Oh, Rabá, Shebiondirib, come aí. Glória, glória, glória. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita. E eu estou ministrando sobre a tua vida o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. A graça é a provisão de Deus para o que precisamos, quando precisamos. Foi o Ar-e Wisby que disse isso, aleluia. O Ar-e Wisby afirma: a graça é a provisão de Deus para o que precisamos e quando precisamos. E muitas vezes no sofrimento nós precisamos desta graça. A terceira verdade: o sofrimento, ele é pedagógico. Oh, queridos, a vida nos ensina. Deixa eu te dizer, a dor tem um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Vou dizer de novo:
Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Ele permitiu, é porque Ele quer te ensinar. É a pedagogia de Deus, e Deus tem os seus métodos de nos ensinar. Nos ensina no deserto, mas saiba que no deserto Ele prepara a mesa. Saiba que no deserto, no sol causticante, Ele tem nuvem para nos cobrir. Claro, estou falando em uma linguagem figurada. Aleluia! Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós para depois trabalhar por nós. Primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Aleluia! Para Ele trabalhar em nós, Ele tem que modelar, Ele tem que moldar, Ele tem que preparar, Ele tem que quebrar, Ele tem até mesmo que machucar, porque é assim que faz o oleiro com um barro. Mas o importante é que devemos estar em suas mãos. Estar em suas mãos é aprender com Deus. Está em suas mãos, aleluia, é Deus nos ensinar, e com este sofrimento nos dá propósito de vida. Aleluia. Há um propósito divino para cada sofrimento. Há um propósito de Deus para cada sofrimento. Oh, glória! A quarta verdade que eu aprendo aqui sobre o sofrimento do cristão é que o sofrimento é passageiro. Glória a Deus. Ora, se em primeiro lugar o sofrimento é inevitável, se em segundo lugar o sofrimento é indispensável, se em terceiro lugar o sofrimento é pedagógico, aleluia, você pode vibrar com alegria, porque o sofrimento, em quarto lugar, ele é passageiro. Ele não veio para ficar. Glória a Deus. Glória. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu disse, Jesus pode voltar e não nos tirar de certo sofrimento. Podemos morrer e não alcançar vitória naquele sofrimento, mas ele é passageiro do mesmo jeito, porque nós defendemos à luz das sagradas escrituras que a alma, ela é imortal. O corpo padece, mas o espírito, ele é vivificado. Pode até morrer, mas a Bíblia diz que quando tocar, aleluia, tiver e soar a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados, e nos encontraremos com Ele nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor. Aí sim, lá no céu, não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem morte, não tem angústia, é só alegria, é só adoração, é só louvor, é vida eterna para sempre. Por isso que não dá para comparar. Por isso que não dá para comparar. É incomparável a cidade que nós vamos pisar. Ouro, jaspe, pedras preciosas. Glória a Deus. Os inimigos podem ser muitos. O espinho na carne pode doer. Cada crente tem um espinho na carne. Cada crente tem um espinho na carne. Glória a Deus. E você às vezes não sabe nem compreender isto. Paulo disse, fez uma comparação, mas não revelou na íntegra o que era. Isso era como mensageiro. Eu não sei qual é o teu espinho. O que eu sei é que será tirado. O que eu sei é que Deus dará um basta. Paulo disse, orei uma, Deus não ouviu,
no sentido de responder, claro. Orei 2, Deus calado. Orei 3. Queridos, o silêncio de Deus muitas vezes machuca. Às vezes Deus diz não, batemos o pé, ficamos bochechudo. Mas depois nos conformamos. O que queremos, a resposta de Deus é sim. Na verdade, somos egoístas quando perguntamos a Deus. Perguntamos a Deus, na verdade, querendo receber um sim dele. Mas quando não é sim e não é não, o silêncio machuca. O silêncio faz doer. Você fica inconformado. Você não sabe que atitude tomar. Paulo orou. Paulo, na verdade, esperava que aquilo fosse arrancado dele, que Deus lhe desse vitória. O que é que Paulo vai ouvir? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é melhor. A minha graça te acalenta. A minha graça te sustenta. A minha graça te fortalece. A minha graça te abraça. Paulo entendeu tanto isto. Porque Deus vai dizer a ele: Paulo, é porque o meu poder sempre vai se aperfeiçoar na fraqueza. Ora, Paulo, teu prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Paulo dizendo, por amor de Cristo. Paulo compreendeu tanto isso que ele disse, quando estou fraco, então sou forte. Vamos compreender como, quando estamos fracos, somos fortes. Quando estamos fracos, corremos para os pés de Cristo. Quando estamos fracos, somos dependentes única e exclusivamente de Deus. Quando estamos fracos ou somos fracos, aleluia, nós precisamos estar nos braços de Deus. Estar fraco, aleluia, é ser alimentado e sustentado por Deus. E isto implica dizer que está, aleluia, nos braços, nos pés, na dependência de Deus, é ser forte. Glória a Deus. Foi Joel que profetizou no capítulo 3, versículo 10. Forjai a espada das vossas lanças. Aleluia. Aleluia. Espada das vossas enxadas. Diga ao fraco, então sou forte. Glória a Deus. Muitas vezes Deus se utiliza de alguma arma, glória a Deus, de alguma coisa que até parece que é impossível lutarmos com ela, aleluia, mas Deus é estrategista na batalha, o Senhor é varão de guerra, o Senhor não perde nenhuma luta, é porque Ele conhece, e repito o que Paulo disse, e eu falei no início, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás, aleluia, na tua fraqueza, no teu sofrimento, se lança nos pés de Cristo, se lança nos braços de Jesus, Ele vai te fortalecer, a graça dele te levanta outra vez. Seja tocado aí pela graça de Deus, seja tocado na sua família, seja tocado no teu casamento. Talvez é isso que você precisa num relacionamento com teus filhos. Talvez seja isso que você precisa para alcançar vitória e
paz no meio da tempestade. Paz no meio da tempestade. É exatamente assim. Imagine lá os discípulos, Jesus despedindo a multidão, depois de ter alimentado cerca de 8.000 pessoas, porque foram 5.000 homens, foram mulheres e crianças. Glória a Deus. Jesus foi para o monte orar e ordenou que os discípulos fossem para o outro lado. Lá, Jesus olhou do monte, vendo os discípulos remar em dificuldade, porque o vento era contrário, o sofrimento era grande. Aleluia. Só que Jesus não foi assim que viu. Ele deixou que o sofrimento ensinasse os discípulos, aleluia, a depender do mestre. Glória a Deus. A noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 6 às 9. A segunda ia das 9 da noite às 0 hora. A terceira ia de 0 hora a 3 da manhã. A terceira ia das 3 da manhã às 6 horas. Aleluia. Jesus resolve ir só na última instância. Glória a Deus. Claro que Jesus trabalha dentro do tempo, não cronos, mas o tempo kairos. O cronos, de onde vem a palavra cronologia, você conta segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Mas Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então talvez, aleluia, Jesus se atrasou na visão humana, mas claro que não. Ele estava trabalhando no tempo certo. Quando Jesus chega, ele não chega dizendo como da primeira vez que ele estava dormindo no barco, não. Ele chega andando sobre as águas. Alguém pensa que ele é fantasma, alguém grita, alguém reconhece, aleluia, que é Pedro. Mas Jesus chega dizendo: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Jesus não chegou repreendendo o vento, Jesus não chegou repreendendo o mar, Jesus não chegou trazendo, aleluia, bonança no aspecto, aleluia, de impedir que a natureza fosse, aleluia, a favor. Não. Nada disso. Jesus chega acalmando a tempestade da alma. Jesus chega trazendo paz no meio da tempestade. Glória a Deus. É isso que a graça de Deus faz. Aleluia. Então aprenda com o sofrimento. Por isso é triunfo de um cristão no sofrimento. É possível viver uma vida vitoriosa. É possível viver uma vida de triunfo, porque o sofrimento engloba 3 propósitos. O sofrimento engloba edificação, o sofrimento engloba identificação, e o sofrimento engloba autenticação. Aleluia. Na edificação, ele dá firmeza, aleluia. Na edificação, ele te dá progresso espiritual, glória a Deus. Na identificação, você participa da vida de Cristo, você tem experiência própria, e isto te aproxima de Deus. Já na autenticação, isto te dá marcas de um verdadeiro servo de Cristo. Isso te dá a certificação de posse e de pertencimento de Jesus. Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Então o sofrimento deixa marca, e esta marca te dá progresso, te dá firmeza, te dá experiência, faz você ser participante de Cristo, faz você se aproximar de Deus, faz você ser pertencente a Ele. Isto vai te selar como verdadeiro servo. Isso vai te certificar de que tu és dele, porque a marca de Cristo nos identifica.
fica, aleluia, com ele. Glória a Deus. Eu quero orar com você e quero orar por você agora, que esta mensagem possa no teu coração gerar forças, gerar um alimento para a tua alma, te levantar de onde estás caído. Estamos nesse tempo vivendo um período difícil, muitos estão desanimados, muitos estão tristes, muitos estão deixando Jesus, aleluia, mas não faça isto, aleluia, receba ânimo para continuar a marcha para o céu, aleluia, tem triunfo, tem vitória para você, Pai eterno e querido, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero te pedir, ó Pai, por esta família, por este crente, por esta irmã. Quero te pedir por este casamento. Quero te pedir, Senhor, por este relacionamento. Quero te pedir, meu Deus, por este filho, por este pai. Aleluia. Quantos sofrimentos, mas Tu és o Deus que dá vitória. Nós aqui pregamos que o sofrimento também ele é passageiro, porque o Senhor tem os Teus propósitos. Glória a Deus, dar um basta, ó Pai, visite agora, vai com a Tua mão lá no recôndito do ser, no âmago da alma, vai, ó Pai, faz a Tua obra, traz o acalento, é a Tua graça que nos basta, é a Tua graça que fortalece, é a Tua graça que levanta, é a Tua graça que ajuda, a Tua graça é suficiente, a Tua graça nos coloca outra vez na posição espiritual, a Tua graça nos ajuda a vencer, a Tua graça nos coloca firmes. Ajude, Senhor, visite agora onde estiver, aleluia, viajando, trabalhando, em casa, aleluia, independente, ó Pai, alcance esta pessoa, que ela sinta o refrigério nesta hora, aleluia, que ela sinta o bálsamo de Gileade, que ela sinta o acalento, o consolo, a ajuda, o companheirismo do divino Espírito Santo que habita em nós, Pai eterno, que ela, como fraca que sinta, aleluia, que fraqueza que sinta, seja fortalecida, que ele, ó Pai, que cabisbaixo que esteja, seja colocado outra vez na condição de lutador, de bom soldado. Glória a Deus, que as forças do diabo, meu Deus, que as fortalezas de Satã, meu Deus, que a milícia espiritual que vem contra nós, aleluia, seja destronada, dissipada, destruída. Glória, fortalece, ó Pai, porque está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É exatamente isto que nós estamos aqui por meio da Tua palavra, para ser fortalecido no Senhor, meu Deus, para enfrentar tudo isso, mas sair de cabeça erguida, vitorioso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, Pastor Márcio. Programa Louvor e Palavra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Rio Largo, Alagoas, direção geral, Pastor Arnóbio Tavares Lima, levando o culto da manhã ao seu lar das 8h30 às 11h30, de segunda às quinta-feira, de segunda, terça, quarta e quinta. Estamos nessa live levando o programa Louvor e Palavra para dentro da sua casa, para a sua família. Que palavra poderosa! Se fortaleça no Senhor nesta manhã. Busque a graça desse Deus tão maravilhoso em meio ao sofrimento. Você sabe que está perto do Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ouvir já